Painel, com o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire, voltamos à polêmica com o ex-presidente Bolsonaro, que agora tem ali a resposta ao ministro Alexandre de Moraes. Ele foi até o Congresso Nacional, deu entrevistas, mostrou a tornozeleira eletrônica e o ministro pediu explicações para verificar se houve um descumprimento de medidas cautelares, né? A defesa do Bolsonaro apresentou, então, a posição dele. E o ministro pode decidir hoje se houve ou não descumprimento. Se o ministro entender que houve descumprimento, pode ser decretada a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Realmente, Vitor, ontem foi um dia muito de apreensão, de certa ansiedade mesmo, né, nos meios políticos do Brasil, justamente por causa dessa novela, dessa situação toda. Inclusive, o prazo que Alexandre de Moraes tinha dado é um prazo de 24 horas. Como a citação chegou, a intimação chegou às 9h13 da noite do dia anterior, eles teriam até ontem, 9h13 da noite, para responder. A defesa de Bolsonaro fez isso 3 horas antes, ou seja, às 6 da noite, mais ou menos, eles responderam. E responderam o seguinte, dizendo que o ex-presidente não descumpriu as medidas e, inclusive, não tinha sido intimado ainda a tempo sobre a medida da questão da proibição de entrevistas. Porque, vejam bem, no primeiro leque de proibições não constava a questão de entrevistas. Ela veio num segundo momento e, por isso, o prazo também não poderia ser o mesmo. Essa é basicamente a linha de defesa do ex-presidente. Então, olha, ele não sabia da proibição de entrevista, mas assim que ele soube de todas as questões, ele cumpriu tudo e vem cumprindo. Essa foi basicamente a linha de defesa dos advogados do ex-presidente. É razoável que a justiça impeça o ex-presidente de dar entrevista? Qual é o ponto jurídico aí para a defesa disso? Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes, com isso, ele coloca que o ex-presidente faz incitação, uma espécie de obstrução, né, ao objetivo das medidas cautelares, que é colocar o ex-presidente, permitir que ele trabalhe, permitir que ele circule, mas com alguma restrição. E essa questão da entrevista provocaria aí dificuldades para o próprio processo, dificuldades para o momento político, e aí o Alexandre de Moraes diz que isso seria uma incitação, enfim, seria danoso ao processo, danoso à situação política, a questão da paz social também. Então é essa mais ou menos a linha, né, do Alexandre de Moraes quando faz essa proibição, dizendo que ele poderia ali aproveitar para continuar incitando seus apoiadores, enfim. Essa é a linha, né, jurídica adotada pelo STF e por meio de Alexandre de Moraes. Os apoiadores do presidente consideram que a decisão trata-se de censura, né? Esse é o contraponto do lado do Bolsonaro. Bom, vamos aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pode sair a qualquer momento, né, se ele entende ou não que houve descumprimento das cautelares. Mudando de assunto, professor, vamos falar sobre o orçamento federal. Tivemos desbloqueio de 21 bilhões de reais e isso é meio que uma consequência daquela decisão judicial, também do ministro Alexandre, que deu vitória ao governo em relação ao IOF, né? Isso, a guerra do IOF, né, o que resultou dela? À medida que o STF, por meio de Alexandre de Moraes, né, derrubou o decreto legislativo do Congresso e permitiu a existência do decreto do presidente, a arrecadação voltou a fluir e, com isso, o governo anunciou um descongelamento, né, porque a gente chama aí de contingenciamento, enfim, um descongelamento do orçamento, estava congelado, liberou aí esses 21 bilhões. Sabe por quê? Porque, Vitor, a partir do momento que os recursos do IOF vão entrando e eles não vão ser modificados agora por causa da decisão judicial, o governo mudou a meta do déficit. Antes a ideia era de termos 51 bilhões de reais de déficit e esse déficit caiu para 26 bilhões. Isso deu folga. É esse o movimento. Aí você diz, professor, mas se tem déficit, não pode punir o governo porque não tem ainda um limite fiscal? Tem um limite fiscal, mas tem o seguinte, o limite fiscal no Brasil permite um déficit nesse momento de 30 bilhões, 31 na verdade, que é 30,9. Então 31 bilhões de reais que o governo pode, entre a receita e a despesa, que o governo pode ter a mais, pode passar aí 31 bilhões que ainda está dentro da meta zero.
O caso é que, como eram 51, o governo tinha que congelar muita coisa. Agora, como caiu para 26 a projeção, o governo pode liberar porque ele pode trabalhar com esse déficit de até 31. Por isso que eles liberaram aí esses recursos aí em várias áreas do governo de 21 bilhões de reais ontem, e a previsão é que o governo ainda assim consiga ficar dentro da meta, que seria a meta zero, mas lembrando, zero com déficit de até 31 bilhões, que aqui no Brasil tem essas questões, né? É zero, mas nem tanto. É isso aí. Vamos então acompanhar os usos também, né, desses 21 bilhões de reais desbloqueados do orçamento. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, Vitor.